Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa cidade onde as tensões entre a polícia e o público eram palpáveis, o ar sempre parecia carregado de uma inquietação silenciosa. Naquela noite, numa rua estreita e mal iluminada, 3 policiais de plantão, conhecidos por sua arrogância e gosto por espetáculos humilhantes, rondavam o bairro, procurando qualquer desculpa para se divertirem às custas dos moradores. O alvo? Uma jovem latina elegante, de feições altivas e olhar determinado. Ela caminhava sozinha, usando uma saia esvoaçante que balançava suavemente a calçada. O riso zombeteiro dos policiais ecoou antes mesmo que eles decidissem intervir. Num acesso de bravata tola, um deles subitamente a agarrou pela cintura e, num gesto obsceno e humilhante, levantou sua saia para provocar o ridículo. Mas o que eles não sabiam era que aquela mulher não era uma mera transeunte. Sua cultura, seu orgulho e sua força interior a moldaram desde a infância. Ela aprenderá a se manter firme diante da injustiça. Em vez de sucumbir ao medo ou à vergonha, ela se levantou com uma confiança gélida. Seus olhos, escuros e ardentes, perfuravam cada um dos policiais como lâminas. E então, num silêncio tenso, ela fez algo que ninguém poderia ter previsto. Um movimento simples, mas que inverteria os papéis. Respeito e medo se misturaram, e a humilhação passou para o lado daqueles que pensavam dominá-la. Naquela noite, a vizinhança testemunhou uma lição de dignidade e coragem. Os policiais descobririam que o verdadeiro poder não reside no uniforme ou na força, mas no autocontrole e na coragem de enfrentar a injustiça. Helena Ramírez caminhava com passos cadenciados pelas ruas estreitas de seu bairro, os saltos batendo suavemente na calçada. Seus cabelos negros e cacheados emolduravam seu rosto determinado, e sua saia vermelha vibrante esvoaçava levemente a cada passo. Ela tinha acabado de terminar seu dia em uma galeria de arte onde trabalhava como curadora, cargo que conquistara com inteligência e tenacidade. A noite caíra e os postes de luz lançavam um brilho amarelo que acentuava a atmosfera já tensa. 3 policiais, posicionados em um beco adjacente, avistaram Helena. Não a conheciam, mas sua aparência elegante e seu andar confiante pareciam desagradá-los. Zombaria e provocação eram seu esporte favorito, e naquela noite, haviam encontrado seu alvo. Ei, olha só, zombou um deles, um jovem oficial com o rosto marcado pela arrogância. Sem pensar, fez um gesto humilhante, agarrou Helena pela cintura e levantou sua saia com uma risada vulgar, pensando que esse pequeno ato a faria se sentir poderosa. Mas Helena não se intimidou. Em um movimento fluido, ela se endireitou, seu olhar faiscando. Seu corpo, longe de refletir medo, irradiava confiança e dignidade. Você está falando sério? Perguntou ela, com a voz calma, mas gélida, ecoando pelo beco. A polícia, surpresa com a audácia dela, hesitou. Estavam acostumados com vítimas que permaneciam em silêncio, abaixavam a cabeça e aceitavam a humilhação. Mas Helena não era uma mulher comum, era uma mulher latina orgulhosa de suas raízes, moldada por uma cultura que valoriza a força, a família e o respeito próprio. Sem gritar ou recuar, ela colocou a mão no ombro do policial mais próximo e o encarou. Você acabou de cruzar uma linha que jamais deveria cruzar. Suas palavras eram simples, mas carregavam um peso imenso. O riso cessou, substituído por um desconforto palpável. E naquele silêncio, o poder se alterou. A polícia, que pensava estar brincando com ela, se viu cara a cara com alguém que jamais desistiria. Helena sabia que tinha acabado de dar o primeiro sinal de que, naquela noite, aprenderiam uma lição que jamais esqueceriam. O silêncio no beco era pesado, quebrado apenas pela respiração acelerada dos policiais, que começavam a perceber que haviam subestimado Helena. Um deles tentou se controlar, zombando. É melhor se acalmar, senhorita. Helena não recuou. Seu olhar, sombrio e determinado, fixou-se neles como se os desafiasse. É melhor pensarem bem no que estão fazendo, respondeu ela com uma voz clara e confiante. Cada palavra era calculada para transmitir firmeza e dignidade. Então, com um movimento rápido mas controlado, ela tirou o celular da bolsa e começou a filmar discretamente. A polícia, ainda em choque, não percebeu o gesto. Aquele pequeno aparelho se tornaria sua primeira arma. Ela sabia que no mundo moderno, evidências valiam mais do que gritos e ameaças. Você acha mesmo que consegue fazer isso sem que ninguém nunca descubra? Perguntou ela com a voz agora mais áspera, quase gélida. Um dos policiais franziu a testa, constrangido, enquanto o outro olhava ao redor, sentindo a situação se esvair. Enquanto tentavam mascarar o desconforto com risadas forçadas, Helena respirou fundo e continuou.
Eu aconselho vocês a descerem do seu pedestal arrogante antes que isso se torne constrangedor para vocês, de verdade. De repente, um transeunte surgiu das sombras, atraído pela tensão palpável. Era um jovem da vizinhança que conhecia Helena e respeitava sua reputação de mulher forte e íntegra. Ei! Deixem ela em paz, gritou. Sua voz, firme e ousada, ecoou pelo beco, dando a Helena um apoio inesperado. Os policiais, surpresos com a testemunha, trocaram olhares nervosos. Seu controle sobre a situação estava se esvaindo. Helena, percebendo a hesitação deles, deu um passo à frente e declarou com uma calma implacável: tornarei público cada momento do seu ato. Vocês vão se arrepender de ter escolhido o oponente errado esta noite. Naquele momento, o poder mudou oficialmente de lado. A polícia percebeu que havia subestimado uma mulher latina determinada e inteligente, determinada a defender sua dignidade. Naquela noite, Helena não apenas resistiu, ela começou a transformar o medo em justiça, e a vizinhança logo aprenderia que a verdadeira força não está em um uniforme, mas em coragem e astúcia. Após o incidente no beco, Helena voltou para casa com o coração disparado, mas a mente lúcida. Ela sabia que não bastava ser corajosa naquele momento, precisava transformar aquela humilhação em justiça. Seu celular agora continha um vídeo inteiro das ações dos policiais, registrando suas risadas, sua arrogância e, acima de tudo, sua tentativa de menosprezá-la. Sentada à sua mesa, Helena repassou a filmagem várias vezes, analisando cada detalhe. Os uniformes eram visíveis, os rostos reconhecíveis e o comportamento dos policiais não deixava dúvidas. Aquilo era abuso de poder, puro e simples. Ela sabia que aquele vídeo poderia mudar a situação. No dia seguinte, munida de sua convicção e de suas provas, Helena foi a um café lotado onde, como sabia, vários jornalistas locais se reuniam todas as manhãs. Com calma e profissionalismo, abordou um repórter que conhecia há muito tempo. Veja isso, disse ela, mostrando-lhe o vídeo. Quero que esta história seja conhecida. Não se trata apenas de mim, trata-se de todos que sofrem a arrogância e o abuso daqueles que deveriam nos proteger. O jornalista, surpreso com a obviedade do documento, assentiu. Está, claro, posso publicar isso, mas vocês precisam estar preparados para as consequências. Helena sorriu levemente, uma mistura de desafio e determinação. Estou pronta. O que aqueles homens fizeram é inaceitável, e não vou ficar em silêncio. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e foi repercutido por diversos veículos de comunicação locais. Os comentários se multiplicaram, indignação, apoio, raiva. Todo o bairro e logo a cidade descobriu o comportamento ultrajante desses policiais. Enquanto isso, os 3 policiais envolvidos perceberam, chocados, que sua ação, que haviam considerado banal e divertida, havia se tornado um escândalo público. Seus superiores foram alertados e investigações foram imediatamente iniciadas. O medo começava a substituir sua arrogância. Helena, por sua vez, não demonstrou satisfação pessoal. Seu objetivo não era vingança, era justiça e dignidade. Ao expor a verdade, ela enviou uma mensagem poderosa. Nenhuma autoridade pode humilhar alguém impunemente, especialmente uma mulher forte e determinada como ela. Essa ação corajosa marcou o início de uma batalha muito maior, na qual Helena teria que lidar com intimidações, ameaças e apoio público. Tudo isso sem abrir mão de sua dignidade. Mas ela sabia de uma coisa: havia desferido o primeiro golpe, e o que se seguiria seria explosivo. Na manhã seguinte, a delegacia estava estranhamente tensa. Os 3 policiais que haviam humilhado Helena Ramírez estavam reunidos em um escritório, com os rostos pálidos e as mãos trêmulas. O riso arrogante do dia anterior havia desaparecido, substituído por uma preocupação monótona. Você viu isso? Perguntou um deles com a voz revelando medo. O vídeo? Todo mundo viu. Redes sociais, TV. Até a prefeitura está falando sobre isso. Outro tentou minimizar. Ela é só uma mulher. Vai passar. Podemos explicar, mas seu tom soou vazio. Até ele sabia que as evidências eram irrefutáveis. O vídeo mostrava o ato humilhante em cada detalhe, a saia levantada, o riso, a arrogância absoluta. Era impossível negar. Enquanto isso, Helena, ciente de que a tempestade midiática só aumentaria, preparou-se. Ela contatou seu advogado e vários grupos locais de direitos civis, garantindo que sua ação fosse apoiada e protegida legalmente. Ela não tinha intenção de se deixar intimidar. Sua força residia tanto em sua dignidade quanto em sua estratégia bem pensada. Com o passar das horas, protestos espontâneos irromperam no bairro. Moradores gritando justiça para Helena, lotaram a delegacia.
Os policiais, divididos entre a opinião pública e seus superiores, começaram a sentir o verdadeiro peso de sua arrogância. Helena, por sua vez, observava a situação com calma. Sabia que o medo em seus oponentes era apenas uma fase, agora precisava canalizar essa energia para alcançar justiça, não apenas para si mesma, mas para todos aqueles que sofriam os abusos diários de poder. Naquela noite, enquanto a cidade ainda fervilhava com os ecos do incidente, Helena recebeu uma mensagem inesperada. Um dos policiais tentava contatá-la em particular, aparentemente para se desculpar ou negociar, mas ela não respondeu imediatamente. Cada movimento tinha que ser calculado. Ela havia começado a inverter os papéis. Ela não era mais a vítima, mas eles, os humilhados por suas próprias ações. Este capítulo da noite de humilhação havia terminado, mas a batalha estava apenas começando. Helena sabia que os próximos passos seriam mais perigosos, mas estava pronta, corajosa, estratégica e determinada a nunca deixar seu nome ser manchado pela injustiça. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para os 3 policiais. Cada menção ao incidente nas redes sociais, cada reportagem na televisão, aumentava a pressão sobre eles. Seus superiores, preocupados com a imagem da polícia, realizaram mais reuniões e emitiram mais advertências. Mas eles não entendiam que Helena já havia tomado a iniciativa. Ela sabia que, para alcançar a justiça, não bastava exibir o vídeo. Era preciso mobilizar a comunidade e criar um movimento que nem mesmo as autoridades pudessem ignorar. Ela organizou uma pequena reunião em um café local, convidando jornalistas, líderes comunitários e moradores. Seu discurso foi claro, firme e inspirador. O que esses homens fizeram não é apenas humilhante para mim, disse ela com a voz ecoando pela sala. É um exemplo do que muitos enfrentam todos os dias. Temos o poder de dizer, nunca mais. Devemos defender nossa dignidade e justiça para todos. Inspirados por sua coragem e determinação, os participantes começaram a compartilhar o vídeo amplamente e a organizar ações de apoio, petições, artigos e ligações para policiais. A pressão sobre os policiais tornou-se palpável, ligações constantes de superiores, ameaças de sanções e até mesmo a possibilidade de uma investigação criminal. Enquanto isso, Helena não se contentou em deixar a comunidade agir. Ela também contatou advogados de direitos civis para preparar um caso sólido. Cada detalhe do incidente, cada palavra dita, cada imagem capturada seria usada para demonstrar o abuso de poder e a humilhação infligida. Certa noite, enquanto caminhava para casa, Helena encontrou por acaso os 3 policiais em uma pequena loja do bairro. Seus olhares, antes arrogantes, agora estavam cheios de inquietação e medo. Nenhum deles ousou se aproximar dela. Esse simples encontro confirmou a Helena que o governo havia realmente mudado de lado. Para Helena, cada passo era uma vitória. Ela sabia que era apenas o começo, mas o ímpeto estava crescendo. Os policiais haviam sido denunciados. A comunidade estava mobilizada e a justiça começava a aparecer no horizonte. Poucos dias depois, os 3 policiais foram convocados para uma reunião oficial na delegacia, com a presença de seus superiores e de um representante da corregedoria. A tensão era palpável. Pela primeira vez, eles não tinham mais o controle da situação. Helena, por sua vez, acompanhava de perto os acontecimentos por meio de seus contatos e advogados. Sabia que a polícia tentaria minimizar suas ações, defender-se com desculpas banais ou se esquivar de responsabilidades. Mas ela havia preparado cada argumento, cada prova, cada detalhe para refutar suas justificativas. Na audiência interna, o chefe de polícia tentou acalmar os ânimos. Vamos examinar os fatos e tomar as medidas cabíveis. Mas as evidências eram contundentes. O vídeo, os depoimentos de transeuntes e líderes comunitários e a mobilização pública deixaram pouco espaço para negociação. Helena enviou uma mensagem ao seu advogado: mantenha-se firme e não desista. Eles precisam entender que ultrapassaram os limites. Sua calma era contagiante e seu advogado garantiu que cada elemento do caso fosse apresentado com precisão. Um dos policiais tentou alegar humor ou falta de jeito, mas o representante da corregedoria o interrompeu. Não se trata de percepção ou falta de jeito. Trata-se de abuso de poder e humilhação pública. Temos todas as provas de que precisamos. Enquanto isso, nas ruas, a comunidade acompanhava o caso de perto. As redes sociais fervilhavam a cada atualização. Helena, ciente dessa força coletiva, sentia que não estava mais sozinha. A verdade e a justiça eram apoiadas por milhares de vozes. Ao final do dia, o tom era claro. Os policiais seriam punidos e poderiam até enfrentar acusações mais graves. Helena, embora permanecesse humilde e digna, sabia que aquele primeiro sucesso era apenas o começo.
mas já demonstrava que dignidade e coragem podem reverter até as situações mais humilhantes. A noite caiu sobre a cidade e Helena, olhando pela janela, sentiu uma mistura de alívio e determinação. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas a roda do poder tinha acabado de girar e desta vez estava do seu lado. À medida que o caso ganhava visibilidade, os 3 policiais, frustrados e humilhados, decidiram revidar. Acreditando que o medo e a pressão da mídia poderiam ajudá-los, contataram jornalistas locais na esperança de apresentar sua versão. Foi uma brincadeira, um mal-entendido. Nada sério. Mas Helena, previdente, previu essa estratégia. Ela havia preparado um dossiê abrangente contendo o vídeo original, capturas de tela de cada momento da humilhação e os depoimentos de transeuntes e do jovem que defenderá sua dignidade no beco. Tudo estava pronto para conter qualquer tentativa de minimização. Quando um jornal popular publicou o artigo contendo a declaração dos policiais, Helena reagiu rapidamente. Seu advogado imediatamente enviou uma declaração detalhada com provas completas. As redes sociais entraram em polvorosa. Usuários compararam as declarações dos policiais com o vídeo, denunciando suas mentiras. A tentativa de manipulação dos policiais saiu pela culatra. Não só sua credibilidade foi arruinada, como eles passaram a ser ridicularizados publicamente. As hashtags #Justiça para Helena e #ParaMaHumilhação se espalharam em um ritmo impressionante. Helena, observando a reação da comunidade, compreendeu que havia alcançado um novo nível de controle. Não era mais a vítima, mas o símbolo da resistência contra o abuso de poder. Até mesmo seus detratores começavam a reconhecer sua coragem e determinação. Na rua, os vizinhos comentavam: essa mulher transformou a humilhação em uma lição de força, e os policiais não sabem mais onde se esconder. Helena sorriu discretamente. Sua estratégia estava funcionando perfeitamente. Naquela noite, enquanto a cidade continuava a debater o caso, Helena refletiu por um momento. Ela sabia que o caminho para a justiça completa ainda seria longo, mas acabará de provar uma coisa: a verdade e a coragem podem superar a arrogância e a injustiça, mesmo diante daqueles que estão no poder. Poucas semanas após o incidente, as punições começaram a ser aplicadas. Os 3 policiais foram oficialmente suspensos do serviço enquanto a investigação interna prosseguia. Sua antiga arrogância dera lugar a um nervosismo palpável, e as expressões nos rostos de seus colegas agora refletiam desprezo e decepção. Helena, por sua vez, viu sua coragem e determinação recompensadas de maneiras inesperadas. A mídia local e nacional a celebrou não apenas por sua resiliência diante da humilhação, mas também por sua capacidade de mobilizar a comunidade e transformar uma situação pessoal em um movimento por justiça. Seu nome agora circulava como símbolo de dignidade e força. Em seu bairro, os moradores falavam de suas ações com admiração. Ela ousou defender todos nós, disse uma vizinha, balançando a cabeça. É raro ver alguém enfrentar o poder e vencer, mas Helena não se deixou distrair pela fama. Junto com seu advogado, ela continuou a acompanhar o caso de perto, preparando todos os documentos e depoimentos para garantir que os policiais fossem responsabilizados até o fim. Ela sabia que ainda havia batalhas pela frente. Ameaças, pressões e tentativas de desacreditá-la seriam abundantes. Certa noite, enquanto caminhava pelo bairro, Helena passou por algumas crianças brincando na rua. Elas a cumprimentaram respeitosamente, algumas a chamando de Dama Coragem. Ela retribuiu com um sorriso gentil, mas orgulhoso. Naquele momento simples, ela percebeu que sua luta não era apenas por si mesma, mas por todos aqueles que sofriam injustiça silenciosa todos os dias. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Helena largou o celular e respirou fundo. A estrada ainda era longa, mas pela primeira vez, ela sentiu o peso da humilhação se transformar em força, não apenas para ela, mas para toda a comunidade que a apoiava. À medida que o caso se agravava, os 3 policiais, humilhados e sob investigação, tentaram uma manobra final, pensando que poderiam intimidar Helena ou mudar a opinião pública. Espalharam boatos insinuando que ela havia provocado a situação ou exagerado os fatos para chamar a atenção. Mas Helena, sempre com visão de futuro, já havia previsto essa estratégia. Com sua equipe jurídica e contatos na imprensa, ela reagiu imediatamente publicando um dossiê abrangente e irrefutável, o vídeo original, o depoimento direto e as evidências dos boatos fabricados pela polícia. Todas as tentativas de manipulação saíram pela culatra, expondo ainda mais a arrogância e a desonestidade da polícia. As redes sociais voltaram a ficar em polvorosa. Hashtags de apoio a Helena se multiplicaram e comentários denunciando os policiais viralizaram.
Até mesmo alguns colegas dos policiais começaram a questionar o comportamento deles, isolando-os ainda mais. No bairro, moradores organizaram manifestações pacíficas em apoio a Helena, gritando justiça e dignidade. A jovem, fiel a si mesma, permaneceu humilde, mas firme, ciente de que cada ação pública reforçava a mensagem de coragem e respeito que ela queria transmitir. Os superiores da polícia, percebendo o enorme impacto que o caso teve na imagem da corporação e de toda a cidade, decidiram endurecer as sanções. Procedimentos disciplinares rigorosos foram iniciados, e a opinião pública acompanhou de perto cada desenvolvimento. Helena, por sua vez, ainda não comemorava a vitória. Sabia que o ato final daquela luta seria decisivo, mas sentia uma profunda satisfação. A verdade havia triunfado, e os policiais que pensavam poder humilhá-la se viam expostos e publicamente desacreditados. Este passo marcou o fim da humilhação e o início de um novo capítulo, aquele em que Helena se tornou um símbolo de coragem, estratégia e dignidade para toda a comunidade. Poucas semanas após o incidente, a decisão final foi tomada. Os 3 policiais foram demitidos e enfrentaram sanções legais por abuso de poder e comportamento humilhante para com um civil. A investigação oficial confirmou que suas ações foram deliberadas e inaceitáveis, e toda a cidade testemunhou isso. Helena Ramírez, por sua vez, estava diante de uma plateia reunida para um evento local que celebrava a coragem e a justiça. Moradores, jornalistas e até policiais respeitosos aplaudiram sua coragem. Ela falou com calma e firmeza, mas também com emoção. Esta luta não foi só por mim, disse ela, sua voz ecoando pela sala. É por todos aqueles que sofrem injustiça e humilhação. Temos o poder de defender nossa dignidade e fazer valer nossos direitos, mesmo diante daqueles que acreditam que podem nos esmagar. As palavras de Helena tocaram profundamente o público. A mídia repercutiu suas palavras, e seu nome se tornou um símbolo nacional de coragem e resistência diante da arrogância e do abuso de poder. Em seu bairro, os moradores a viam de forma diferente. Ela não era mais apenas Helena Ramírez, a jovem que havia sido humilhada em um beco. Ela havia se tornado um modelo de força, estratégia e dignidade. As crianças a cumprimentavam, os vizinhos falavam de sua coragem e as jovens viam nela um exemplo a seguir. Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Helena largou suas coisas e respirou fundo. A batalha estava vencida, mas sua luta por justiça e dignidade continuava. Ela sabia que todo ato de coragem poderia inspirar e proteger aqueles que não tinham meios para se defender. Para Helena Ramírez, essa experiência transformou a humilhação em triunfo e o medo em força. Ela provou que o verdadeiro poder não reside na autoridade ou na intimidação, mas na coragem, na dignidade e na vontade de defender a verdade. E enquanto a cidade adormecia em uma noite tranquila, Helena sabia que não apenas havia mudado sua própria história, mas também deixado uma marca duradoura em toda a sua comunidade.